De oração, galera. Fala, galera. Abrindo esse comentário com essa saudação, porque agora é a linguagem moderna do Regenere, da Deus é Amor. Se você for acompanhar o Instagram do Regenere ou dos membros, você percebe que eles falam assim: outrora era a paz do Senhor Jesus, irmãos. Como vocês estão? Que Deus os abençoe. Olá, meus caros e diletos ouvintes, como o missionário falava, Deus os abençoe. Agora, o modo de falar, de se apresentar é: fala, galera! Preciso dizer mais alguma coisa? E segundo ponto, o Davi Miranda Neto respondeu no Instagram. Eu não vou colocar o áudio dele aqui, porque ele vem aqui e tira meu vídeo do ar. Davi Miranda Neto disse lá numa das perguntas no Instagram que o seu avô aprovaria o seu ministério, que Deus estaria aprovando primeiramente o seu avô. Se tivesse vivo, seu avô ia se agradar do que ele estava fazendo. E disse que tem total apoio e aval da irmã Ireli Miranda. Sua avó tem apoiado muito. Aí responde aqui uma pessoa, veio aqui nos comentários: para de falar, seu falador, caluniador, herege. O Davi Miranda Neto, o Ministério Regenere é uma coisa, a Igreja de Deus Amor é outra. Não, é a mesma coisa. Principalmente porque os Miranda sempre quiseram acobertar os erros. Então, deixe de engano. Então, ele disse que o avô aprovaria seu ministério e a irmã Irene está aprovando. E novidade, o Ministério Regenere vai ter o seu local próprio. Possivelmente na garagem ou até onde está perto do santuário e, quem sabe, mais tarde, né? Quem sabe, talvez, mais tarde, no próprio Templo 2, vai se saber. Então é tudo com a permissão da irmã Irene, inclusive ele usando short. E também ele respondeu do short, como eu falei no vídeo anterior. Ele dizendo assim, ó, quem sou eu para estar dizendo ou falando, pouco importa a minha opinião sobre short, vai examinar na Bíblia, querendo dizer indiretamente que está liberado, e pouco importa. Então, está aí a resposta. E outra coisa, quando ele diz que o avô dele, o missionário Davi Miranda, aprovaria o ministério, até eu posso pensar por quê? O missionário era muito apegado aos netos. Tanto é que, numa certa feita, o missionário disse: quando eu virei avô, eu virei mais manso, mais, não diria manso, outra palavra que ele utilizou que eu não recordo agora. Uma pregação, aliás, um testemunho de milagre. Quando eu virei avô, eu virei outra pessoa, tipo assim que ele falou. O próprio Lorival já dizia que o avô, o missionário Davi Miranda, gostava tanto do neto, que até o Lorival proibiu eles de comer bombons ou balas. O vô lá ia, pegava a bala e bombom e dava para eles escondidos. O missionário, quando o primeiro neto dele, o André Miranda, que é o neto mais velho, se eu não me equivoco, que é o primeiro filho da Débora, ele se batizou em 2005, foi exatamente o ano que eu entrei na IPDA, e ele saudou ele: meu neto hoje se batizou. Então todos se batizaram, mas eu queria dar uma saudação especial aqui para o meu neto. Então quer dizer, o missionário atacava, mas na sua família ele defendia até mesmo os erros dos seus filhos e dos seus netos por conseguinte. Quem chamou o Davi Miranda Neto para traduzir ele em inglês não foi a Débora, não foi ninguém, foi o próprio missionário. E o Davi Miranda Neto naquela época também não estava muito consertado, estava mais ou menos como hoje. Então, ele até tem razão mesmo, o vô aprovaria, mesmo estando fora dos padrões doutrinários. Então, quer dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quer dizer, os outros não podem fazer, mas os da minha família pode. E ninguém pode estar contra aquilo que os da minha família estão fazendo de errado. Eu defendo os meus. Inclusive, também o missionário defendeu a própria Débora numa vez que ele soube que estava falando a Débora: para de falar aí da minha filha, porque Deus tinha dotado ela com dons para administrar a igreja e parará e parará. Então, tudo que eu estou falando aqui não tem nada de mentira, é a verdade. Eu ouvi o missionário falando determinadas coisas, até fiquei assim, porque a Bíblia diz: se você não deixar pai, filho, irmão, por nome de Cristo, não é digno do reino. Mas eles falam, pregam até isso, mas na prática
despregam tudo aquilo que eles dizem, e é todos, principalmente aqueles que são fanáticos a líderes religiosos, os fanáticos do missionário da Miranda faziam a mesma coisa que ele. Condenavam os outros, mas da sua família, quando estava errado, eles passavam o pano. Essa é a verdade. Eu falo aqui porque a gente viu, e não é nenhuma calúnia, nada, é a pura verdade. Porque eles não são santos, eles têm as suas falhas. Eu até estava acompanhando o Caio Fábio, e já para encerrar, para ver como existe a problemática da idolatria junto com o fanatismo. O Caio Fábio, no início da sua conversão, lá na década de 70, admirava muito Billy Graham. Hoje é cultuado por muitos da Deus é Amor, por muitos da ala liberal, inclusive Lorival e Débora. E o Caio Fábio diz que admirava, leu todos os livros do Billy Graham, televangelista que faleceu, acho que em 2018, né? 2018, com quase 100 anos. E admirava ele porque ele pregava muito, leu todos os livros em português e tal. Depois que ele foi ter contato com o Billy Graham, com a sua esposa lá nos States, ele já teve uma outra visão. Porque a visão dele fanática e idólatra era uma coisa. E agora, já conhecendo o próprio Billy Graham, é outra. Ele viu que o Billy Graham era um homem que nem ele, cheio de falhas, cheio de imperfeições, que não era aquele beato todo que ele fantasiava. Então tem muitos que, por estar de longe, distante, o missionário R.R. Soares, o Edir Macedo, o Valdemir Santiago, mas vai lá viver com eles, vai acompanhar a vida deles, para ver se vocês não vão encontrar erros e não vão ver que eles são igual a nós, pobres mortais, ou a qualquer um de nós. Só a única diferença é que eles têm alguns dons que buscam o Senhor. E outros são até picaretas, né? Também tem essa questão. Então pare de idolatria, de fanatismo, adore unicamente ao Senhor. João já alertava, filhinhos, cuidado com os ídolos. Às vezes você pensa que não está adorando ídolo, porque já saiu da igreja católica, está mais adorando os santos lá de gesso, de pau, de barro. Não está mais no estado de futebol, adorando o clube, berrando, brigando por conta de um clube de futebol, por conta de um jogador. Não está mais num show vendo o seu artista famoso, que você adora, e não está mais tendo ele como ídolo, mas você tem o seu ídolo, o seu pregador de estimação. E aquele também é um ídolo. Certa feita, eu fui para uma concentração com a Débora Lorival e vim com a fotografia dele. Foi até aquela vez que eu falei com o Lorival. Aí eu mostrei para a mãe disse, você está fazendo o que nem os outros fazem, idolatria. Está idolatrando os pregadores, os cantores, isso não é certo. Claro que também não devemos ir ao exagero, tirar uma fotografia não tem problema. O problema é exatamente colocar o ídolo mesmo. E tem muitos que, não, é o filho do missionário, seja quem for. É o neto. O negócio é Jesus Cristo, o único que morreu e ressuscitou. Você vai lá e não vê mais o seu corpo, onde poderia ser o sepulcro de Jesus atualmente. Então, para analisar sobre isso, esse é o comentário que eu tenho para fazer aqui. E, bom, quiser pensar, pense. Eu só digo uma coisa, não julgue precipitadamente, veja o vídeo todo. Porque o que eu trago aqui, às vezes as informações são longas, eu começo a falar, é longo, então veja o vídeo todo. Para depois não estar me xingando aqui com coisas que não é bem verdade. Está perseguido a IPDA. Ora, eu nasci na IPDA praticamente, como estão dizendo lá no outro canal. Eu visitava a IPDA quando era criança, quando era adolescente, me converti, fui para a IPDA, o que eu vou falar? Vou falar de qual outra denominação? As experiências, tudo do Evangelho, falei, a IPDA é a única errada? É a única santa? Não. Todas as demais têm seus erros e seus acertos. Isso aí é o outro problema, que às vezes vem alguns aqui, vem aqui para a minha igreja, que a minha igreja é mais aconchegante. Na tua igreja cheia de falhas, e também com alguns acertos igual a IPDA, ou às vezes em algumas são até piores. Por exemplo, eu estava vendo uma pessoa, aliás, acompanhando uma pessoa que é da igreja adventista do sétimo dia, eles se gabam por estar dentro da doutrina do Senhor porque eles guardam o sábado. E hoje é sábado, estão guardando o sábado. Só que o que adianta guardar o sábado e adulterar? Também o mandamento é não adulterarás.
E tem muitos que acabam adulterando, que acabam se divorciando. Então, fica adiante guardar um, se não guardar, vai para o inferno, mas só que descumpre os outros mandamentos. Hipocrisia, farisaísmo, não é só da Adventista, Igreja Católica, as demais ramificações do protestantismo, pentecostalismo, neopentecostalismo, por aí em diante. Abraço e até a próxima. Atualidades PG, inscreva-se, deixe seu like, canal de notícias e comentários. Seja muito bem-vindo.